Bem-vindos à aula de hoje. Eu sou o professor Rubens e você está numa aula de física. O tema de hoje é movimento circular uniforme. Tá ok? O que nós queremos no final da aula? Que você seja capaz de compreender o significado desse tipo de movimento e de resolver uma situação, problema envolvendo movimento circular uniforme. Então vamos lá. O que é o movimento circular uniforme? Para que fique bem claro para você, está aí a definição. Mas, no geral, é um movimento que você analisa de um objeto fazendo curvas, né? Fazendo um movimento de círculo perfeito. Aonde você encontra esses objetos, tá aí as três figuras, né? Duas delas são objetos de verdade e a terceira dela é o nosso exemplo da física mesmo. O ponteiro do relógio ele descreve um movimento circular uniforme. Na verdade, os três ponteiros do relógio eles descrevem esse movimento. As hélices do liquidificador, as rodas do carro e uma série de outras situações existem esses movimentos circulares uniformes. Tudo bem? Bom, vamos estudar então para a física o impacto, né, ou como funciona esse movimento. A gente tem essa fórmula aí, essa é a fórmula que a gente vai decorar junto de todas aquelas outras. ΔS igual a Δθ vezes R. Tá? Não podemos esquecer que delta na física significa final menos inicial, então esse ΔS significa espaço final menos espaço inicial, e o Δθ significa, θ é abertura angular, então é ângulo final menos o ângulo inicial, tá ok? Então tá aí, essa é a nossa fórmula, não podemos esquecer de ΔS é final menos inicial, Δθ é final menos inicial. Vamos ver o significado agora de cada uma das letras dessas fórmulas aí, tá bom? Vamos lá. ΔS é a abertura do arco em metros, tá? Quer dizer, ele vai avaliar em metros, como se você estivesse medindo um carro comum, andando numa linha reta comum, tá certo, gente? Mesmo que o movimento vai voltar para a mesma posição, porque se ele é circular, né, ele volta para a origem, tá? O Δθ é a variação de ângulo, e a variação de ângulo é dada em radiano, não em grau. Quando acontecer de aparecer grau, a gente vai ter que converter para radiano, tá? Porque a medida de distância é dada em radiano. A medida angular é dada em grau. Então a gente trabalha com o radiano mesmo, tá? E o R representa o raio. O que é raio? Para quem não está lembrado, tá? Raio é essa medida do centro da circunferência até onde tem a borda da circunferência. Nesse caso, até onde ocorre o movimento. É o raio desse movimento. Se a gente estivesse falando do ponteiro do relógio, seria do meio do ponteiro até a ponta do meio do relógio até a ponta do ponteiro, tudo bem? A fórmula que vocês estão vendo ali do lado também pode ser escrita como S é igual a R vezes φ, tá? O φ representa aí a abertura do ângulo, tá ok, gente? Vocês podem então estar encontrando essas fórmulas escritas assim, que é o jeito que nós vamos estar trabalhando. E você também pode encontrar ela escrita assim, que é um jeito que pode estar em alguns problemas de física por aí, mas a resolução é a mesma, é só você conhecer o seu formulário. Tá? Nós temos então mais duas fórmulas para trabalhar no movimento, porque se é movimento nós conseguimos calcular velocidade. Tá? Mas esse movimento ele tem uma característica engraçada. Você tem a velocidade em que o ângulo abre e a velocidade em que o móvel se mexe, de verdade. Essas duas velocidades estão aí, tá ok? O ômega, ele indica pra gente a velocidade angular, com que velocidade esse ângulo está abrindo, e a velocidade média que nós já conhecemos, ele diz pra gente com que velocidade o objeto está andando lá naquela ponta lá do móvel. Tudo bem? Quer dizer, quanto tempo abre aqui é o ômega, e quanto tempo aqui corre, qual a velocidade que abre aqui é o ômega, e qual a velocidade que ele faz aqui é o nosso velocidade média tradicional. Só muda a fórmula mesmo. Então vamos lá. Vamos ver o significado de cada uma delas. Ah, e não vamos esquecer, tá? Essa fórmula permanece a partir de agora para a gente no nosso hall de fórmulas aí, no nosso formulário. Então quem está preparando o formulário já pode acrescentar essa fórmula para o formulário e essas outras duas também entram no nosso formulário, tá? Então, ômega é a velocidade média que é dada em radiano por segundo. O θ é a variação do ângulo central e o ΔT, é óbvio, é a variação do tempo. Tempo final menos tempo inicial. Esses são os elementos da velocidade angular. Agora, da velocidade linear, você tem a velocidade média, normal, metros por segundo, você já aprendeu isso nas outras aulas. Raio,
a gente acabou de ver, né? É a abertura que vai do centro à lateral da circunferência, e o ômega é a velocidade em radianos. Quer dizer, para calcular a velocidade linear, nós precisamos ter o ômega, a velocidade angular, né? Porque aí sim a gente consegue calcular com quanta velocidade o objeto está andando lá na ponta da circunferência que a gente está calculando, né? Lá na borda da circunferência. Tá? Bom, vamos a um primeiro exemplo para a gente aí. Nós queremos analisar um problema. Esse problema aí você pode estar fazendo a leitura e vai perceber o seguinte, é uma volta, 4 segundos, 6 metros. O que nós vamos fazer? Separar os dados. Mas, como se trata de movimento uniforme circular, eu não vou conseguir trabalhar com a medida sem saber qual o ângulo, né? Uma volta. Então a primeira providência que eu vou fazer é converter esse uma volta. Uma volta normalmente a gente já sabe que são 360 graus, né? Uma volta completa, 360 graus. Claro que você pode saber naturalmente quanto daria essa medida de cabeça, porque é um dos valores simples das conversões. Mas nesse caso, a gente vai estar convertendo. E vamos estar convertendo por quê? Porque vai ter problemas que não vai ser uma volta completa, vai ser um quarto de volta, 2/3 de volta, 30 graus. E a gente não pode trabalhar com graus, a gente tem que trabalhar com o radiano. Então o primeiro passo é converter essa uma volta. Tá? Então nós vamos ter graus e radiano, regra de 3 normal, 180 graus é π radiano, tá? 360 graus é x. Tá? Faça a análise. Eu sei que a gente está numa aula de física, mas não podemos esquecer da matemática. Faça a análise nos problemas. Gente, regra de 3, você vai errar com muita facilidade se você não estiver analisando cada caso. De 180 para 360 aumentou. Agora, se aumentou a medida em grau, também vai aumentar a medida em radiano. Multiplicamos cruzado. Tá ok? 180x é igual a 360 π radiano. Trocamos o 180 de lado e encontramos 2 π radianos, 2 radianos, tá certo? Então aí a gente pode separar agora todos os dados. Quais são eles? Primeiro, a volta, o delta θ, tá ok? 2 π radiano. Depois, delta t, 4 segundos. Depois, o raio do movimento, 6 metros. Depois, a velocidade angular é o que eu quero saber. E a deslocamento linear e a velocidade média. Então eu quero saber velocidade angular, deslocamento linear e velocidade média, tá ok? Então vamos ao primeiro problema. A velocidade angular, já joguei os dados aí para vocês, tá? Ômega é igual a delta θ dividido por delta t, substituindo os valores. Nós vamos ter 2/4, tá aqui, ó, delta θ vale 2, tá aqui, ó, delta t vale 4, tá ok? E aí a gente não vai fazer 0,5, porque como se trata de velocidade angular e radiana, a maioria dos problemas vai trazer em fração. Claro que você poderia estar encontrando também em forma de número de vírgula, mas eu vou trabalhar com fração porque a maioria dos alunos tem medo, então a gente tem que estar olhando as frações sempre. Então vai dar meio π radiano por segundo, tá certo? Esse daí é o nosso primeiro problema, letra A, aplicação de fórmula automática. Olha só, agora nos meus dados estavam em vermelho ali, está em vermelho ali porque a gente não tinha, mas a gente acabou de calcular. Vale meio π radiano por segundo, tá ok? Qual é o deslocamento linear? Deslocamento linear é ΔS. A fórmula a gente já sabe, ΔS é igual a delta θ vezes R. ΔS é igual a delta θ é 2π radiano, 2π, vezes o 6, tá ok? 2 vezes 6 é 12 π radiano, tá ok? Metros. Espaço é sempre dado em metros. Mais uma vez, a gente já vai substituir ali, ó, e vai entrar o 12 no lugar, porque a gente agora quer saber a velocidade linear, a velocidade escalar comum, tá ok? Ela vai ser raio vezes a velocidade angular, 6, esse é o raio vezes meio. Como é que você faz? Multiplica pelo número de cima e divide pelo número de baixo. Então vai ficar 6 vezes 1 é 6, dividido por 2 dá 3 metros por segundo. Então é isso aí. Na velocidade angular, a gente faz usando o raio, a gente faz usando a abertura angular e a distância que está se percorrendo aí. Na velocidade média, a gente vai fazer a velocidade com que abre e o raio da distância. São 3 formulazinhas para a gente estar decorando a partir de hoje, junto com aquelas outras fórmulas do formulário, tá ok? Não fique com dúvida nenhuma, se tiver alguma pergunta, manda aí uma mensagem, manda um WhatsApp, se comunica, tem uma lista de exercícios para vocês, então vamos trabalhar.